Glória a Deus, diga assim: Senhor, eis-me aqui para receber as verdades espirituais da Tua palavra. Diga assim: dai-nos revelação e entendimento da Tua palavra. Diga assim: eu creio que transformação acontecerá na minha vida, porque a Tua palavra tem esse poder, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 11, projeta para mim por gentileza, eu quero ler com vocês, talvez uma das histórias mais conhecidas e enigmáticas de toda a palavra de Deus, que através dessa história possamos receber entendimento de princípios espirituais que estão contidos nessa porção da palavra de Deus. Nós estamos em o estudo do livro de Gênesis, e nesse ponto nós chegamos no contexto aonde existe uma reconstrução do mundo. Nós vimos nas últimas semanas que o Senhor havia então trazido um dilúvio que inundou toda a terra e fez com que apenas Noé, seus 3 filhos, a sua esposa, as suas 3 noras e um casal de cada espécie de animal sobrevivessem. Neste contexto então, ao fim do dilúvio, nós temos uma reconstrução do mundo, aonde o Senhor entrega uma incumbência a Noé e cada um dos seus filhos, de que eles tivessem filhos e se multiplicassem e se espalhassem sobre a terra. Então, é como se nós temos aqui um cenário de recomeço. Assim como um dia Deus havia criado o homem e havia ordenado a este homem que ele se multiplicasse, a mesma ordenança dada por Deus a Adão foi a incumbência recebida por Noé e pelos seus filhos nesse contexto do mundo pós-dilúvio. E é interessante porque eu pedi para que você abrisse no capítulo 11, mas não precisa de você olhar lá agora. Depois, se você voltar no capítulo 10, você vai perceber então que este mandamento que Deus havia dado, de que eles tivessem filhos, foi cumprido. E aí então no capítulo 10, nós temos registrado mais uma genealogia na Bíblia. Já parou para perceber quantas genealogias tem no livro de Gênesis? E depois em toda a palavra de Deus nós temos genealogias. E eu já disse aqui em outra ocasião, nesse estudo, quão é importante nós estudarmos também as genealogias, que talvez é uma das partes mais puladas pelas pessoas em seus respectivos planos de leituras bíblicas, mas existem riquezas espirituais dentro de cada genealogia. O fato é então, que no capítulo 10, nós temos a genealogia. Os filhos de Noé tiveram mais filhos, e então a população terrena, mais uma vez, cresceu, para que se cumprisse então, aquilo que havia sido ordenado por Deus. E é interessante que por conta disso, muitos olham para esse contexto, do capítulo 10, do livro de Gênesis, aonde nós temos essa multiplicação, e eles chamam, multiplicação de pessoas da humanidade, e eles chamam o capítulo 10 de Gênesis de o catálogo das nações. Interessante essa expressão, catálogo das nações. Por quê? Porque através do que eu vou compartilhar com você hoje, que se iniciariam as nações na terra. Agora, por que através do que eu vou compartilhar com você hoje? Porque a história do capítulo 11, cronologicamente falando, é uma história que está dentro do capítulo 10. Vocês estão comigo? Então, o capítulo 11, ele não é uma continuação do capítulo 10. O capítulo 11 é uma história que aconteceu durante o capítulo 10. Se o capítulo 10 está descrevendo uma genealogia, a história do capítulo 11 está aqui dentro dessa história que está acontecendo dos homens se multiplicando. Agora, antes de eu ler esse capítulo, eu já vou chamar a atenção de algo.
Deus havia dito duas coisas para que eles fizessem, para que os homens fizessem. A primeira, que eu te disse que foi cumprido, era que os homens se multiplicassem, que eles tivessem filhos, e os seus filhos tivessem mais filhos, para que de fato a população na terra aumentasse. Agora, qual é o motivo que Deus queria que a população crescesse? Já parou para pensar nisso? Por que que Deus mandou o homem multiplicar? A grande questão é que, quando Deus cria a terra, o desejo de Deus é que o homem desfrutasse dessa terra, sim ou não? Então, a própria palavra de Deus nos ensina isso, que Deus deu a terra aos homens. Diga comigo, Deus, mais alto, diga, Deus deu a terra aos homens. Está comigo? Ou seja, é por isso que faz sentido que Deus não pede apenas para os homens se multiplicarem. Deus pede para que os homens se multipliquem e se espalhem na terra. Então, Deus queria que houvesse uma dispersão, que os homens se espalhassem pela terra. Nós hoje, obviamente, temos um grande conhecimento, né, do mapa do mundo, enfim, e nós vemos o quão a terra é vasta, quão grande é a terra. A terra é muito grande, ou seja, e é interessante que hoje mesmo nós até vivemos no maior boom de crescimento populacional que toda a terra já viu. Eu não sei se você sabe, mas a nossa geração, né, enfim, algumas pessoas acreditam em 7 bilhões de pessoas vivas. Para você ter uma noção, é a geração que mais pessoas estão vivas no exato momento. E não só isso, mas é tão louco o boom populacional nos últimos anos, que acredita-se que a somatória de todas as pessoas que já passaram pela terra não dá 7 bilhões. Então é como se a população mundial viva hoje é maior do que toda a população mundial que algum dia já viveu na terra, de Adão até a geração passada. Vocês estão me entendendo? Agora, mesmo eu te falando que a população mundial está vivendo esse ponto alto, mesmo assim nós temos inúmeros lugares que nós não temos nenhum ser vivo habitando aquele pedaço de terra, né? É uma coisa doida, né? Você pega o carro, você vai viajar, você contempla a natureza, você vê o tanto que, né, nós temos muita gente junta em uma cidade, aonde acredita-se que 80% da população mundial mora nas grandes cidades. Então você tem noção a vastidão do universo que não está sendo ocupado? Não sei nem porque que eu estou falando isso, é porque eu estou empolgado. Toda vez que eu falo com vocês eu fico empolgado. Só queria pedir uma ajuda. Alguém pede para o Pedro colocar um retorno para mim, que não estou me ouvindo e minha voz vai para o beleléu. Se alguém puder pedir para mim, por gentileza. Olha aqui para mim, gente. Mas vamos voltar. Deus então vira e fala: olha, vocês vão se multiplicar e vocês vão se espalhar, para que então a lógica aconteça, de que essa terra que foi dada ao homem seja ocupada. Vocês estão comigo? Quem está comigo? Então agora vamos ler, capítulo 11. A Escritura Sagrada diz: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Olha que interessante, só existia uma língua na terra. Hoje, enfim, nós sabemos a quantidade de línguas, de idiomas que são falados na terra. E é engraçado porque eu estava até meditando sobre essa expressão. Não aqui diz que apenas havia uma linguagem, mas aqui fala que apenas havia uma linguagem e uma só maneira de falar. Talvez você pense assim: mas será que a palavra de Deus está sendo redundante? Porque se só tem uma língua, só tem uma maneira de falar. Não, simples, né? Basta você viajar de férias para o Nordeste, ou viajar de férias para o Sul, ou pegar o carro e ir para São Paulo, que você vai ver que em um mesmo território, que só tem uma língua, você vai ver quantas maneiras de falar que existem, né? Esses dias eu estava brincando com uma galera aqui da igreja que é do Sul, tanto que o sotaque da galera que é do Sul é diferente, e se a gente para pensar,
cada lugar do Brasil tem um sotaque diferente, tem uma maneira de falar diferente. Mas olha que louco, aqui a Bíblia diz que eles tinham a mesma língua e, além disso, a mesma maneira de falar. Agora, em todo esse contexto, a história continua. Vem comigo, verso 2: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Sabe o que é interessante? Essa planície nas terras de Sinar, acredita-se que é na região conhecida como antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, um lugar muito bonito, de tal maneira que aquele povo que estava se multiplicando, tendo filhos como Deus havia ordenado, eles olharam para aquele lugar bonito e pensaram: quer saber de uma coisa? Vamos ficar por aqui mesmo, todo mundo junto e misturado? É o seguinte, o lugar é bonito, todo mundo fala a mesma coisa, separar para quê? Vamos ficar todo mundo junto. Agora, isso é um problema, porque isso seria uma atitude de desobediência, porque Deus havia falado que eles se multiplicassem e que eles deveriam se espalhar, mas eles não, decidiram ficar todos juntos no mesmo lugar. Ou seja, nós temos a obediência de uma direção e a desobediência de outra direção. Isso é muito triste, quando alguém quer obedecer a Deus pelas metades. Isso é muito sério, e infelizmente consequências vão aparecer em quem tem essa atitude na sua vida. Porque, em outras palavras, acredite em mim, mesmo você não compreendendo, a vontade de Deus é sempre o melhor para a sua vida, mesmo que você não tenha capacidade de ver, os olhos do Senhor vão muito mais longe do que os seus próprios olhos. Amém? Mas a questão então foi que eles decidiram: quer saber de uma coisa? Vamos ficar todo mundo junto aqui nesse lugar tão bonito. E aí, nesse contexto agora de desobediência, verso 3, a história continua ainda: e disseram uns aos outros: vinde, vamos e façamos tijolos. Diga assim: tijolos. Depois eu vou te contar porque que eu mandei você repetir a palavra tijolos. E façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa, e disseram: vinde e edifiquemo-nos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, antes de eu continuar, porque agora, até então, Deus não entrou nessa história. Até então, nós só estamos vendo homens fazendo coisas, decidindo o que vão fazer das suas próprias vidas, sem consultar a Deus. Você parou para observar que nesses 4 versículos que nós acabamos de ler, nós temos a história de homens decidindo o que iriam fazer das suas próprias vidas, sem consultar a Deus. Eu tenho algo para te falar nessa noite: não decida o que você vai fazer da sua vida sem consultar a Deus. Você sabe que tem muita gente que em alguns momentos específicos da vida querem consultar tudo e a todos, menos a Deus. Tem muita gente que quer fazer um teste de aptidão para saber talvez qual curso vai fazer na faculdade, mas quero te contar uma coisa: o maior teste de aptidão que você pode fazer é você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, colocar os seus joelhos dobrados e perguntar para aquele que te criou o motivo que ele te criou. E você pode ter certeza que se você decidir viver uma vida sendo guiado, direcionado por ele, grandes coisas o Senhor fará através de você. Sabe por quê? Deus te criou para dar certo. As suas habilidades foi Ele quem colocou, então Ele sabe no que Ele pode usar você melhor. Mas aqui nós temos a história de um povo que decidiu simplesmente fazer o que bem queria, sem consultar a Deus. E sabe qual que é o problema disso? Que sempre a independência vai gerar rebelião. Diga comigo: sempre a independência vai gerar rebelião. Amados, eu preciso ser honesto com você: independência é um caminho que você anda, rebelião é um lugar que você chega. O problema
é que muitas pessoas não acham que vão chegar a algum determinado lugar, mas o fato é que as estradas e os caminhos que você tem percorrido na sua vida, inevitavelmente te farão chegar a algum lugar. Em outras palavras, o caminho que você percorre, a estrada que você anda por ela, são as sementes que você tem plantado, mas o lugar onde você vai chegar, é a colheita que inevitavelmente você vai receber. A independência é um caminho, a rebeldia é um lugar. Toda independência, inevitavelmente, vai gerar rebeldia. Olha, vou te contar uma coisa. Em relacionamentos humanos isso acontece. Por exemplo, Deus criou os cônjuges para andarem juntos. Se os cônjuges andam separados, sabe o que vai acontecer? Lá na frente, eles vão se separar. Porque já vivem um estilo de vida separado. Só que não, é tudo bem fazer tal coisa sozinho, é tudo bem fazer isso ou fazer aquilo. Presta atenção, é claro que eu não estou falando que você não pode sair na esquina sozinho, não é isso. Mas eu estou falando de um estilo de vida. Você tem que entender que os seus hábitos vão gerar situações. Então, lembra sempre disso. O caminho da independência pode produzir divisão. Assim como o caminho da dependência sempre vai desembocar em submissão, em obediência, em plenitude. E aqui, para provar isso que eu estou te falando, esses homens que quiseram não obedecer a ordem de Deus de se espalhar, esses homens que quiseram então ficar todo mundo junto ali em uma cidade, eles chegaram a uma conclusão. Quer saber de uma coisa? Vamos edificar aqui uma cidade, e não apenas uma cidade, vamos construir uma torre, e não apenas uma torre, nós vamos construir uma torre tão alta, mas tão alta, que o nosso objetivo é que essa torre chegue até o céu. Cara, mas que conversa é essa? Né? Claro que tem uma pitada aqui, talvez de ocultismo, alguma coisa meio mística, porque como assim uma torre que chega até o céu? É claro que essa construção teria um limite, né? Talvez, será que eles estavam falando de construir algo tão alto, sei lá, na altura das nuvens, isso ou aquilo? Agora, eu tenho algo para te contar. Até aí não é o problema. O problema não é simplesmente construir uma cidade em si. O problema era a desobediência. O problema não é simplesmente construir uma torre em si. Sabe qual era o problema? Era o que estava por detrás da intenção nos corações. E aqui foi relatado de que por detrás do coração daquelas pessoas, a intenção deles era: nós queremos tornar o nosso nome célebre. Nós queremos que o nosso nome seja conhecido. Olha, eu vou dizer algo para você. Esse povo estava hasteando a bandeira da independência. Não precisamos de Deus. Nós podemos muito bem aqui, todo mundo viver junto, unido. Sabe o que é interessante? Se você perceber o ponto de vista profético da palavra de Deus, que isso aqui que está sendo relatado, também é um apontamento para aquilo que vai acontecer nos últimos dias. No final de tudo, os homens vão querer se unir. No final de tudo, os homens vão até mesmo proclamar um único governo terreno, um governo mundial, unitário. Em outras palavras, porque os homens juntos podem resolver os seus problemas, ninguém aqui precisa de Deus. E o mundo vai caminhar para essa união, para a união entre os homens, para que gere então esse governo mundial, gere uma autonomia humana, para no final de tudo, para o nome do homem ser célebre. Então, você vai perceber que, hoje eu estou aqui falando sobre Babel, mas você vai perceber que Babel é um espírito, você vai perceber que Babel é uma ideologia, é a ideologia daqueles que querem viver independentes de Deus, é a ideologia daqueles que querem que os seus respectivos nomes sejam célebres, que os seus respectivos nomes ocupem o lugar que não foi feito para ocupar, e é por isso que isso é rebeldia. Olha aqui para mim, desde o céu, antes mesmo da terra ser criada,
Qual foi o pecado de Lúcifer? Lúcifer quis que o nome dele fosse célebre. Você sabe algo que tem que gerar um santo temor no seu coração? É o desejo de ver o seu nome elevado a algum lugar. É o desejo de ver o seu nome elevado a alguma posição. Por que você vê algumas pessoas que no começo da sua caminhada cristã eram, em outras palavras, tão bonitinhas, uma bênção e tudo mais, e aquela coisa toda, e na simplicidade, no fluir, mas depois que o fulano ocupou tal posição, meu Deus do céu, ninguém me toque. Olha aqui para mim. E de fato você possa guardar o seu coração nas suas motivações, porque é inevitável que quanto mais você andar com Jesus, mais você vai ser usado por Ele, e mais Ele vai te colocar em lugares, e mais Ele vai conceder para você oportunidades, mas nunca deseje que o seu nome seja célebre. Esses dias eu falei uma frase aqui na igreja, que um irmão querido, precioso, virou para mim e falou: pastor, essa foi uma das frases mais poderosas que talvez já saíram desse púlpito. Sabe o que eu falei? Eu falei: olha, não é uma questão de nós sermos conhecidos, é uma questão de que Ele nunca pode ser esquecido, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Não é para que eu e você sejamos conhecidos, é para que Ele nunca seja esquecido, porque é tudo para Ele, é tudo por Ele, e toda a glória é para Ele. Isso aqui não é meu, isso aqui não é seu, isso aqui não é nosso, isso aqui é dele, e Ele faz o que Ele quiser, da minha vida, da sua vida e da nossa igreja. A noiva pertence ao noivo, amém, queridos? Mas voltando aqui, então nós temos esse desejo, da independência completa a Deus, da rebelião, e para que o nome do homem fosse então celebrado nas alturas. Até agora Deus não apareceu, mas olha, eu sinto te dizer algo para você: não se preocupe com circunstâncias que talvez você possa estar assistindo em alguma área da sua vida, ou às vezes até mesmo nesse contexto que nós estamos vivendo no mundo. Em toda a palavra de Deus, você percebe que sempre existe um momento na história que Deus diz basta. Em toda a palavra de Deus, nós vemos que, por mais que cenários trágicos estão acontecendo, quando Deus entra na história, Deus recoloca cada coisa no seu lugar. E no verso 5, Deus então decide entrar na história. Agora vem comigo, a história diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Espera aqui, eu vejo até uma santa ironia aqui. Esses caras estavam querendo construir algo que subisse até o céu, mas Deus, olhando lá do céu, ainda estava tão longe que ele falou: vou ter que descer, porque eu nem enxergo. Você consegue ver a ironia de Deus? Os caras estavam achando que eles iam subir. Tudo bem, Deus até vai falar que tinha um poder por detrás. Eu vou até comentar que poder que era esse, mas o fato é que Deus teve que descer. A história nunca é sobre o homem subir, a história é sempre sobre Deus descer. Quando Ele viu o seu filho, foi Deus virando gente, descendo aqui na terra. Eu brinco dizendo que a igreja é doida para ser arrebatada, no sentido assim, nós somos doidos para subir, Jesus é doido para descer. Então Ele vai encontrar com a gente nos ares, E aonde que vai ser a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém vai descer. Sabia disso? Você vê que coisa maravilhosa. E aí então desceu o Senhor para a cidade. E aí no verso 6, o Senhor disse: vem comigo, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Aí, olha que interessante, quando os homens quiseram ficar todo mundo junto, ali na cidade, o que os homens falaram? Vinde, vamos. Olha mais uma vez a ironia de Deus. Agora, Deus vai falar, e eu acredito aqui que Ele está conversando com as outras pessoas da Trindade, e Deus fala a mesma coisa: vinde. Vai lá para o verso 7, no verso 7 a escritura diz: vinde. Agora é Deus falando:
Deus está falando a mesma coisa que os homens falaram. Mas deixa eu te contar uma coisa: o vamos que tem o poder não é o vamos do homem, é o vamos de Deus. Às vezes os homens estão doidos para fazer alguma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e às vezes é o seguinte, até começa bem. Você sabe que esses caras no processo de construção começaram bem, porque o próprio Deus reconheceu que do jeito que estava indo, estava dando bom, no propósito deles. Mas a gente sabe o final da história. O final da história, eles tiveram êxito em construir essa torre, porque o vamos que tem o poder não é o vamos dos homens, é o vamos de Deus. Meu amigo, eu quero te contar uma coisa: talvez pode ser que em muitas áreas da sua vida você já tentou falar vamos e nunca foi. Você precisa de parar de ficar vamos e prestar atenção. Quando ele falar vamos, aí você vai. Você está me entendendo? Quando ele falar é agora, meu filho, aperta o cinto que você vai decolar. Você tem que aprender a ouvir o vamos de Deus. Aí Deus então virou ali, né, para o Filho e para o Espírito Santo. Aqui é mais uma clara referência da Trindade, embora no Novo Testamento nós vamos ver de uma maneira muito clara, por intermédio das cartas do apóstolo Paulo, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Antigo Testamento nós já temos vários indícios de que Deus de que Deus sempre foi, obviamente, Ele é um ser plural. E aqui mais uma clara referência, porque aqui Deus está falando na primeira pessoa do plural, ou seja, com os outros membros da Trindade. Vamos descer para quê? Para que nós confundamos. Verso 7, e ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. E destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Ou seja, de fato aconteceu. O Senhor veio, desceu, confundiu. É como se, né, imagina a cena, os caras estavam em um projeto de construção magnífico, Deus só estralou o dedo, virou para eles e falou assim: a sua língua agora vai ter cãibra, agora. A língua deles começaram a ter cãibra, cada um começou a falar uma coisa e eles não estavam entendendo uns aos outros. Olha que interessante, nesse exato momento surgiram os outros idiomas, não precisa você ficar pensando aí, pastor, será que o português surgiu ali? Não. É claro que nós vemos ao longo da história que você tem variações linguísticas, muitas vezes frutos de uma língua mãe, enfim. Mas o fato é que idiomas surgiram naquele exato segundo. Pessoas começaram a falar de tal maneira que aquele camarada que estava do lado dele não conseguia mais comunicar com ele. E aí isso fez com que todo esse projeto da Torre de Babel fosse um verdadeiro fiasco. O que começou tão bem, terminou, de fato, ali em ruínas. E sempre o Senhor vai triunfar no final da história. Mas você sabe, eu quero chamar a atenção aqui a alguns pontos que nesse contexto de leitura eu ainda não tinha te mostrado. Lembra que eu pedi para que você repetisse a palavra tijolos? Olha aqui para mim, eu preciso de abrir meu coração com você. É necessário que você tenha esse entendimento. Sempre uma construção humana é uma construção de tijolos, mas sempre o que Deus faz, Deus não usa tijolos. Sempre a construção divina, o meio pelo qual o Senhor usa para levantar algo é uma pedra. Homens constroem com tijolos, mas Deus constrói com pedras. Qual que é a diferença entre uma pedra e um tijolo? Você sabe? As pedras originalmente foram criadas por Deus, mas o tijolo o homem tem que pôr sua mão. Um tijolo é fabricado por um homem, a pedra foi fabricada por Deus. Sabe o que é interessante? Se você lembrar, quando o Senhor Jesus falou que ia levantar, edificar uma igreja, o que ele falou? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí ele virou para Pedro e falou assim: Pedro, naquela ocasião, o texto diz, estou me referindo a Mateus capítulo 16, o texto diz assim: Simão, já não chamarás mais Simão,
e agora você vai chamar Pedro, pedra. A igreja vai começar a ser edificada com pedra. Depois, o que Pedro, quando ele vai escrever as suas epístolas, na sua primeira epístola, lá no capítulo 2, do verso 4 para baixo, você pode conferir, o que Pedro fala? Que nós somos pedras. Porque a igreja é construída com pedras. Se você abrir a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, onde você vai ver a construção da Nova Jerusalém, lá não está escrito que a Nova Jerusalém será construída com tijolos. Sabe o que lá está escrito? Que a Nova Jerusalém será construída com pedras, pedras preciosas, porque tudo que Deus faz com pedras, mas aquilo que é fruto simplesmente de uma construção humana, é uma tentativa de levantar com tijolos. Em outras palavras, você quer saber se algo é de Deus? É algo que está sendo originado por Deus, mas o tijolo é aquilo que o homem põe a sua mão. Que o Senhor nunca nos permita, em nome de Jesus, que Ele nos livre de colocar a nossa mão naquilo que nós não fomos chamados para colocar. Olha, eu vou contar algo para você, muito pessoal, particular. Uma das coisas que, de uma maneira muito clara, o Espírito Santo falou comigo, no nosso processo de início dessa obra, há mais ou menos um ano atrás. Um dia eu estava orando, chorando, só eu e o Senhor virou para mim. Eu não ouvi isso de maneira audível, no sentido que eu nunca ouvi a voz de Deus, mas eu senti muito forte no meu coração, então eu sei que Deus falou comigo. Ele virou para mim e falou assim: filho, eu estou te chamando para você nunca colocar a sua mão no lugar onde eu não te chamei para colocar. Você já parou para ver que sempre quando o homem põe a mão, fica diferente da maneira como Deus criou? Vai para o meio de uma floresta, tudo ali na floresta foi Deus que criou, foi ou não foi? Cada árvore é de um tamanho diferente. Você tem uma árvore maior, uma árvore menor, o negócio é um trem, é uma diversidade incrível. Mas agora, vai em um jardim, onde um paisagista foi quem planejou tudo, toda árvore é igualzinha, do mesmo tamanho, tudo igualzinho. Tudo que o homem põe a mão parece que passa por uma forma, mas tudo que é de Deus é uma santa unidade, aonde visualmente você não consegue entender, mas tudo está encaixado. Você está me entendendo? Que você nunca coloque a sua mão onde Deus não te chamou para colocar, para que você não construa na sua vida com tijolos, mas que você construa coisas na sua vida com pedras. Olha, vou te contar algo, projeta para mim o capítulo 10, Gênesis 10, volta lá para o verso 8, Gênesis 10, 8. Vou partir para o fim, para eu trazer uma revelação do que eu quero falar, mas só para você ter uma noção, quem teve a ideia de construir a Torre de Babel, a escritura diz, Cuxi gerou a Nimrod, e aqui está ruim para acompanhar hoje a projeção, eu vou ler então aqui na minha Bíblia, a palavra do Senhor diz, Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Ou seja, Babel foi idealizada por esse homem chamado Nimrod. Lembra que eu te falei que a história do capítulo 11 está dentro do capítulo 10, lembra disso? Cara, Nimrod foi um dos homens mais usados por Satanás que a terra já viu. Aleluia, eu também quero ver ele. Gente, olha aqui para mim, a coisa era tão terrível, que Nimrod, para você ter uma noção, foi um camarada que casou com a sua própria mãe, Semíramis, e a história é tão horripilante, que quando Nimrod morreu, Nimrod morre antes da sua mãe e esposa, depois essa mulher acaba tendo um filho, um outro filho, depois que Nimrod morre, Tamuz, e quando ela vai ter o seu outro filho Tamuz, ela fala que Tamuz era a reencarnação do próprio Nimrod. Você sabe que a origem da idolatria no mundo foi através da história de Semíramis e Nimrod? Vou te contar uma coisa, aquela fatídica cena, eu até anotei aqui, porque
em todos os, quase que em todo mundo, você tem aquela imagem idólatra de uma mãe que segura um bebê. Já viu a idolatria da mãe com o bebê? Você sabe que essa imagem fatídica da mãe com o bebê é essa suposta reencarnação de Nimrod. E aí então Semiramis, que era a esposa e mãe de Nimrod, quando tem Tamuz, ela segura Tamuz, e essa figura da mãe segurando um bebê foi da onde começou toda a idolatria. E aí então no mundo antigo, eu até escrevi aqui para te falar, no Egito você tem aquela figura de Ísis e Horus, na Índia de Isis e Iswara, em Roma de Fortuna e Júpiter, na Grécia de Ceres e Pluto, depois tanto no Tibete, na China e no Japão, também tem essa figura idólatra de uma mãe segurando um bebê. O que algumas pessoas querem fazer com o cristianismo? Querem até mesmo transformar a figura de Maria segurando Jesus, exaltando a pessoa da mãe de Jesus. E aí você tem até mesmo algumas pessoas querendo distorcer o cristianismo, aonde tudo tem a ver com essa história, dessa imagem idólatra de uma mãe segurando um bebê. Maria foi uma grande mulher de Deus. Olha, meu Deus do céu, se eu pregar sobre Maria eu vou ficar muito empolgado, porque você já parou para meditar na fé que Maria teve? Maria foi uma das talvez maiores mulheres de Deus que já pisou na história da humanidade. Mas deixa eu te contar uma coisa, Maria era mãe. Eu acredito que ela está no céu, quem acredita também? Mas vou fazer uma brincadeira aqui com as palavras. Sabe por que Maria está no céu? Porque ela se tornou filha. Maria foi só barriga de aluguel. Está me entendendo? Jesus não é filho de Maria. Ele foi filho aqui na terra, mas ele não é filho. Por isso que é engraçado. Nossa, não sei nem porque eu estou abrindo esse parênteses. Mas quando eu dou aula de João, eu mostro uma cena engraçada. Quando Jesus vai começar o ministério dele, que Jesus começa o ministério dele fazendo um milagre num casamento, lembra disso? Lá em Caná da Galileia. Aí lembra que a mãe quis intrometer na história? O que Jesus virou para Maria e chamou Maria? Mulher. Mulher, que tenho eu contigo? Por que Jesus chamou a mãe dele de mulher? Porque agora o ministério de Jesus estava começando. Então agora Maria ia ser uma pessoa como qualquer outra. Em outras palavras, agora Maria, para nascer de novo, ia ter que se tornar filha, como qualquer outra. Não sei nem porque que eu estou falando isso, meu Deus do céu. Mas olha aqui para mim, que Maria foi só uma barriga de aluguel. Então não tem esse negócio, essa idolatria da mãe com seu filho. Não tem. Só há um que é o Senhor. Só há um que deve ser reverenciado. Mas enfim, eu estou fazendo essa viagem toda porque eu estou mostrando para você quem começou Babel. Nimrod. Nimrod então foi uma das figuras mais satânicas que a terra já viu. Um dos homens mais usados pelo inimigo que já pisaram na terra. Nimrod. E foi Nimrod então que idealizou esse projeto infernal, satânico, de que o nome do homem fosse célebre. Amados, olha aqui para mim, Babel é algo muito sério. Sabe o que é interessante? Se você perceber, nós vemos em toda a Bíblia, a história da Bíblia é uma história de duas edificações: a edificação de Deus e a edificação de Satanás, a edificação de Deus e a edificação do diabo, a edificação de Deus e a edificação do inimigo. Por exemplo, vou te contar algo, já que eu estou partindo para o fim, eu já vou entrar em alguns pontos. Você sabe que talvez alguém pode olhar para essa história em Gênesis capítulo 11 e falar: pastor, mas que coisa doida é essa? O mundo tinha acabado de ser destruído no dilúvio. Deus, de maneira severa, determinou um juízo, de tal maneira que as pessoas do mundo inteiro morreram. Em outras palavras, agora era a hora do povo quietar e servir a Deus. Mas o povo foi se multiplicando de novo, a iniquidade se multiplicou de novo, até que a gente chega numa cena horripilante dessa, de uma rebeldia contra Deus, tamanha, do tamanho da torre era o tamanho da rebeldia. Então alguém pode pensar: que lasqueira é essa? Esse homem
no sentido, a raça humana só se desvia, a raça humana é perversa. Mas sabe o que é interessante? Lembra do que eu falei para você, quando eu falei lá, quando Deus achou Noé? Deus sempre encontra o seu remanescente fiel. Sabe o que é interessante? Hoje eu estou aqui pregando para você Gênesis capítulo 11, e aí você pode sair daqui triste, meu Deus do céu, que coisa triste, né? Torre de Babel, os homens se rebelando contra Deus. Pois é, aí lá no capítulo 12, vai surgir um remanescente fiel, vai surgir um homem de Deus, vai surgir alguém que vai dar continuidade à santa linhagem dos filhos de Deus, daqueles que têm temor de Deus. No capítulo 12, surge o primeiro patriarca, surge Abraão. Em outras palavras, como diz o outro, se em toda a história nós tivemos homens de Deus, como Enos, como Enoque, como Sete, como Noé, mais uma vez, nós temos mais um homem de Deus na história. E se outros falharam, Adão falhou, Noé falhou. Eu não contei para você a história de Noé, mas Noé falhou no final da vida dele. Você tem aqui pessoas falhando, aí Deus vai falar, cara, mas agora eu vou achar um que tem um coração para mim. Você sabe da história, Deus pediu o filho dele, ele entregou. Deus falou, eu vou fazer uma aliança com esse homem. E agora eu vou te contar uma coisa, eu não vou ter só um homem, eu vou ter uma nação inteira. Porque eu vou pegar esse homem e ele vai ser pai de multidões, ele vai ser pai de uma nação. Então, se no capítulo 11 você tem essa trágica história da Torre de Babel, no capítulo 12, meu querido, daqui uns dias eu vou começar com você a história dos patriarcas, a história de Abraão, a história daquele que Deus fez uma aliança com ele. Porque sempre o Senhor vence no final. Mas o fato é, por exemplo, olha só, Abraão, vou voltar porque eu falei para você que a história da Bíblia é uma história de duas edificações. Abraão teve que morar em tenda. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui que a cidade era um problema, o povo queria se ajuntar em uma cidade. Abraão então fala, quer saber de uma coisa? Eu vou morar em tenda, eu não vou morar na cidade, eu vou morar em tendas, porque eu posso pegar minha tenda, e se hoje eu estou aqui, se amanhã Deus mandar ir para lá, eu vou. Por isso que as tendas apontam para a flexibilidade, para o dinamismo do mover de Deus. Sabe o que é interessante? Esse camaradinha que morava numa tenda chamada Abraão, ele começa a ter filhos, e aí o Senhor então tem todo um projeto de uma nação. Depois o Senhor vai pegar esses camaradas que habitavam em tendas, e Ele vai ampliar mais a revelação, de tal maneira que chega um momento que eles decidem construir um tabernáculo. Olha aqui para mim, o que começou na tenda deu origem ao tabernáculo, e depois esse tabernáculo dá origem a um templo, e depois esse templo vai dar origem à Nova Jerusalém. Ou seja, o processo da edificação, da habitação de Deus, ela só vai crescendo. Por outro lado também vou te contar uma coisa, você vai vendo também o caminho do inimigo crescendo também. Olha aqui, o que antes era uma cidade, Babel era uma cidade, era uma torre em uma cidade. Se você vê ao longo da Bíblia, vai surgir depois aquilo que antes era uma cidade e uma torre, depois se torna um império, o Império Babilônico. E se você for lá para o final da Bíblia, em Apocalipse, você vai ver a grande Babilônia, que é um sistema. O que era uma cidade se torna um império, mas no final da história será um sistema. Sabe por quê? Porque até o fim haverá esse sistema de homens que se rebelarão contra Deus. Não vou aqui entrar no mérito de qual é a interpretação que nós temos em Apocalipse do que será a grande Babilônia, e tem a ver com a idolatria, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o fato é que, assim como a história de Deus, ela é progressiva, a história do inimigo também é progressiva, mas nós sabemos que o Senhor sempre triunfará no final. Deixa eu dizer algo para você, o time de adoração pode subir. Babel é rebelião, Babel é divisão. Você sabe que Babel significa em hebraico confusão? Na língua babilônica, Babel significa porta dos deuses, mas na língua hebraica, Babel significa confusão. Mas eu vou te contar uma coisa, e eu quero encerrar falando algo para você. Quando o projeto é satânico, quando o projeto é diabólico, o final da história é uma confusão de línguas. O final da história é ninguém entendendo o que o outro quer dizer.
O final da história é cada um falando uma coisa diferente. Sabe o que é interessante? Está comigo aqui? Lá em Atos, capítulo 2, nós também temos uma reunião de pessoas que vão começar a construir algo. Lá em Atos capítulo 2, liderados por Pedro, que recebeu a incumbência de Jesus, de liderar, de começar, de iniciar. Pedro, Simão, agora tu és pedra. Sobre essa pedra nós vamos começar a edificar, nós vamos começar a construir. E aí depois o Senhor vira para eles e fala: olha, eu vou subir, mas vocês vão permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então, se aqui nós temos homens que desobedeceram a Deus, em Atos 2 nós temos homens que obedeceram a Deus. Porque se aqui Deus tinha mandado nesse momento espalhar, lá em Atos 2 Deus tinha mandado, no primeiro momento em Atos 1 Jesus manda eles ficarem, antes de se espalharem. Não é hora de você sair, é hora de você ficar em Jerusalém. Você está me entendendo o paralelo? E aí eles ficam em Jerusalém, esperando. Não era uma espera passiva, era uma espera em oração, era uma espera em busca, até que do alto, a Escritura Sagrada diz no verso 1 do capítulo 2 do livro de Atos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o verso 2 diz que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque quando a construção é uma construção divina, a palavra de Deus diz que aqueles homens ficaram cheios e cada um começou a falar só que sabe qual que era a diferença? Que um monte de gente, sabe o que é interessante? Ali nós tínhamos 120 homens, cada homem de um lugar diferente, cada homem de uma nação diferente, mas a Escritura fala que eles começaram a falar em línguas, mas com uma diferença para o episódio da Torre de Babel. Lá em Atos 2, todos ouviam o outro falando na sua própria língua. Enquanto estava todo mundo falando, cada um na sua língua, cada um tinha a capacidade de ouvir o que o outro estava falando, como se o outro estava falando na mesma língua dele. Lá em Gênesis 11, nós temos uma confusão de línguas, mas em Atos 2, nós temos uma união de línguas, porque quando Deus quer construir, Ele traz a mesma linguagem, Ele restaura aquilo que foi perdido pelo propósito humano, o propósito divino sempre vai restaurar aquilo que o homem perdeu. E por isso que hoje nós estamos aqui como povo de Deus na terra, para falar a mesma língua. Que uma vez Descend, que foi um evento cristão em estádios pelo país, na cidade de São Paulo e na cidade de Brasília, que aconteceu em fevereiro, se eu não me engano, do ano passado. Nós tivemos ali então um ajuntamento que expressava a unidade do corpo de Cristo. Pessoas de diferentes igrejas, de diferentes denominações, de diferentes placas, se uniram no mesmo lugar. E aí vários pastores tiveram oportunidades de falar 1 minuto. E eu me lembro, e já citei isso aqui para você, da fala do pastor Carlito Paes, da igreja da cidade de São José dos Campos, São Paulo. E lá naquele estádio grande, ele virou para todo o público, eu acho que, se eu não me engano, ele estava no estado do Morumbi. E ele falou assim: olha, eu vou contar até 3, e quando eu disser o número 3, eu quero que você grita em alta voz qual é o nome da igreja local que você frequenta, qual é o nome do ministério, da denominação que você faz parte. E ele falou: 1, 2, 3,
E aí cada um gritou o nome da igreja que frequentava. Qual foi o resultado? Ninguém entendeu nada. Mas ele falou: agora, de novo, eu vou contar até 3. Mas quando eu disser o número 3, você vai falar aquele a quem você serve. Você vai falar o nome daquele que morreu na cruz por você. Você vai falar o nome daquele que te faz estar aqui hoje, e o nome daquele que te faz viver a vida que você vive. Ele falou: eu vou contar até 3. Você vai falar o nome dele. E aí aquelas pessoas de diferentes igrejas, de diferentes placas, de diferentes denominações, quando ouviram o número 3, todas uníssonas, em alto e bom tom, disseram: Jesus, Jesus. Sabe qual que foi o resultado? Todos entenderam o que estava sendo falado. Deixa eu dizer algo para você. A igreja tem que entender que o mover de Deus sempre está ligado à unidade, a nós falarmos a mesma coisa. Se nós, olha aqui para mim, sabe por que muitas vezes o mundo não entende a mensagem que nós carregamos? Porque nós não estamos falando a mesma coisa. O que é que Jesus falou? Quando vocês forem um, até que o mundo vai entender, quando vocês forem um. Vai lá para João capítulo 15, aonde Jesus exorta tanta unidade da igreja, até que sejamos um. Vou te contar uma coisa, muito louca, falando sobre unidade. Você não parou para ter uma pulga atrás da orelha de um versículo que nós lemos aqui, não? Volta lá para o verso 6, Gênesis capítulo 11. A palavra do Senhor diz: e o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso aqui foi antes de Deus confundir, certo? Cara, não dá uma pulga atrás da orelha a gente lê Deus falando assim: ó, agora não haverá restrição para tudo que eles, esse povo diabólico, esse povo satânico, não haverá restrição para eles, para tudo que eles intentam fazer. Por que Deus reconheceu que eles estavam tendo êxito na empreitada deles? Porque mesmo eles, debaixo de desobediência, eles estavam em unidade. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vou encerrar falando algo para você. Deus é um Deus de princípios. Vem comigo e leve isso aqui para a sua vida. Diga: Deus, diga mais alto: Deus é um Deus de princípios. Sabe o que isso significa? Que Deus pode tudo, Ele pode o que Ele quiser. Mas sabe uma coisa que Ele quer? Sempre guardar aquilo que Ele determina. Então Deus nunca vai voltar atrás na sua palavra. Deus nunca vai voltar atrás de um princípio que Ele estabeleceu. Então quando Deus estabelece algo, aquilo que foi estabelecido permanecerá eternamente, porque Ele é imutável. Vou te contar uma coisa. Deus, Ele declara que quando o povo é um, nada pode parar um povo que é um. Esse versículo nos mostra uma coisa, que Deus, Ele abençoa a unidade. Ou seja, Deus reserva um poder para a unidade, mesmo se o propósito, o fim, o objetivo daquilo que está sendo feito é satânico, mesmo que algo horrível, se tem unidade, vai para frente. Assim como você pode ter um ajuntamento de pessoas que querem fazer algo para Deus, mas sem unidade não vai para frente. Você conseguiu pegar o que eu estou falando ou não? No final das contas,
Deus abençoa a unidade. Nós não estamos falando unidade para quê? Tem unidade que Deus abençoa, tem unidade que Deus não abençoa. Não, presta atenção. Deus estabelece um princípio, que sempre uma unidade vai gerar um sucesso. Então por que a Torre de Babel não teve sucesso? Porque Deus é soberano. E o que ele fez? Ele tirou a unidade. Aonde que Deus atacou? Na unidade. Posso contar uma coisa? Aonde que o diabo ataca? A unidade. Você está me entendendo? Sabe? Que tenhamos esse coração em todos os níveis. Que essa história possa te ensinar a você ter esse coração junto ao seu cônjuge, no seu casamento. Você quer ter um casamento abençoado? Você tem que ser um com o seu cônjuge. Já viu aquela galera que empreende, que sempre fala uma coisa, mas o bom de empreender é empreender sozinho, que a coisa mais difícil do mundo é o tal do sócio. Já ouviu isso ou não? Mas você já viu que tem gente que tem sócio e tem sucesso? Qual que é o segredo? Unidade. Vou contar uma coisa. Aqui, na nossa edificação local, pequena, sabe o que Deus espera de nós? Unidade. Mas vou te contar também, que nós aqui, como uma porção do reino inteiro, sabe o que Deus espera que nós tenhamos o coração para com outros irmãos de outras igrejas? Unidade. E está tudo certo. Errado era se estivesse sendo diferente. Aí você pode desconfiar. No final, lembra sempre de uma coisa: o princípio de Babel é o princípio da independência, é o princípio de querer tornar o seu nome célebre. Nós não estamos aqui por causa de nós, não é por causa do nosso nome, é por causa do nome dele. Amém? Fique em pé onde você está.